Oi! Olha, o livro de Joel pode até ser um dos textos proféticos mais curtinhos da Bíblia, mas a intensidade dele é gigantesca. Sério. Em apenas 3 capítulos, a gente viaja de uma praga que parece o fim do mundo para uma promessa que ecoa até hoje. É uma jornada impressionante sobre desastre, escolha e, no fim, transformação. Vamos mergulhar nessa história para entender como tudo isso se desenrola. E a narrativa já começa assim, sem aviso prévio, jogando a gente direto no meio de uma crise avassaladora. Essa primeira frase, nossa, ela já estabelece o tom. É um cenário de desespero total, de perda completa que vai marcar toda a primeira parte do livro. Bom, o primeiro ato dessa história nos leva a uma terra completamente devorada por uma praga de gafanhotos. Mas como a gente vai ver, isso é muito, mas muito mais do que um desastre natural. Estamos falando de uma aniquilação quase total dos meios de vida e até do espírito de uma nação inteira. E o pior é que essa devastação não foi um evento único. O profeta descreve 4 ondas, uma vindo atrás da outra. É uma cascata de destruição implacável que deixou a terra nua. Cada nova praga consome exatamente o que a anterior tinha deixado para trás. Não sobra nada. O impacto disso é gigantesco e vai muito além da agricultura. A gente está falando de um colapso total da economia, da vida religiosa. Pensa bem, não tinha mais nem grãos para as ofertas no templo. E o mais pesado de tudo, até o espírito do povo se quebrou. A alegria, como diz o texto, simplesmente desapareceu. Agora, a forma como o profeta descreve esses insetos é de arrepiar. Ele não usa a linguagem de um fazendeiro, ele usa imagens militares. Os gafanhotos têm a aparência de cavalos, fazem o som de carros de guerra. De repente, eles se transformam num exército aterrorizante que executa uma sentença divina com uma precisão assustadora. E com essa imagem, fica claro que a praga não é só uma praga. Ela é um sinal, um prenúncio de algo muito maior. Uma manifestação do chamado Dia do Senhor. Esse é um conceito bíblico muito importante que representa um momento grandioso e também assustador de um grande acerto de contas divino. Mas é aí, bem no meio desse desespero todo, que a narrativa tem uma virada. O tom muda completamente. Surge um ponto de inflexão. Um chamado que não é só para lamentar, mas sim para agir. Uma escolha muito clara é apresentada ao povo. E aqui está a mensagem central de todo o livro. A exigência não é por rituais externos de tristeza, como rasgar as roupas, que era um costume da época. O chamado é para uma mudança profunda, interna. Rasgai vossos corações, diz o profeta. É um apelo por um arrependimento que venha de dentro, que seja de verdade. E por que se arrepender? Qual é a base para essa esperança? A motivação, segundo o profeta, está na própria natureza de Deus, que é descrito como misericordioso, compassivo e pronto para perdoar. A esperança não está na perfeição do povo, mas sim na compaixão divina. E a urgência desse chamado é total. É para todo mundo. Ninguém fica de fora. Dos mais velhos às crianças de colo, até o recém-casado, que normalmente teria uma dispensa, precisa participar. Todos são convocados para esse momento decisivo de arrependimento nacional. É uma mobilização geral. E então o povo responde. E a reação divina a esse arrependimento é o que dá início ao terceiro ato da nossa história. A partir daqui, a gente entra numa fase de promessa de restauração, que reverte completamente a catástrofe que a gente viu no começo. Essa resposta de Deus se desdobra em 2 partes. São 2 ações bem distintas e muito poderosas. A primeira é uma restauração do mundo físico, para consertar todo o estrago. E a segunda é uma promessa transformadora para o futuro espiritual. A primeira promessa, então, é restaurar tudo o que os gafanhotos destruíram. E mais, não se trata só de uma recuperação, mas de abundância. As colheitas voltarão a ser fartas e, muito importante, a vergonha que a nação sentia será removida para sempre. E aí vem a segunda promessa. E essa, para a época, era algo radical. A ideia é de que o Espírito de Deus seria derramado sobre todas as pessoas. Filhos, filhas, idosos, jovens, até mesmo sobre os servos. Aquela conexão divina que antes parecia restrita a alguns poucos se tornaria acessível a todos, sem distinção de idade, gênero ou classe social. É quase uma democratização da experiência espiritual.
A partir daqui, o foco da profecia se expande. A gente sai da restauração da nação de Israel para um cenário de julgamento final de escala cósmica, envolvendo todas as nações vizinhas, principalmente aquelas que oprimiram o povo. E aqui a gente encontra uma inversão famosa e bem surpreendente. Sabe aquela profecia clássica de transformar espadas em arados, um símbolo de paz? Joel vira isso de cabeça para baixo. Agora, o chamado é para transformar os arados em espadas e as foices em lanças. A mensagem é clara: o tempo da paz deu uma pausa. Chegou a hora da guerra divina e do julgamento. A cena que o profeta descreve é de todas as nações sendo reunidas em um único lugar, o tal Vale do Julgamento, para finalmente enfrentarem as consequências de suas ações contra o povo de Deus. É uma imagem de um acerto de contas em escala mundial. E o veredito final desse grande julgamento é bem claro. Enquanto os céus e a terra tremem, Deus vai servir como um refúgio, uma fortaleza para o seu povo. Ao mesmo tempo, os opressores deles vão encontrar a desolação. E assim, essa jornada intensa pelo livro de Joel termina com uma pergunta poderosa, tirada direto do seu clímax, que fica para a gente refletir. Em meio ao julgamento e ao caos universal, quando tudo parece estar desmoronando, o que de fato serve como um verdadeiro refúgio?